Um jovem adotado por um mago acaba sendo arrastado para uma guerra milenar, mesmo não tendo nenhum talento para magia. E aí ele precisa encontrar aliados para sobreviver a esse jogo brutal. Fala galera, hoje no Resumindo Animes, nós vamos acompanhar a primeira parte de Fate Stay Night, Unlimited Blade Works. Então partiu se inscrever e deixar o like. E agora, bora pro vídeo. Na cidade de Fuyuki, dois espadachins lutam causando uma enorme destruição na cidade, e também um grande incêndio. 10 anos depois, vemos que outra batalha está por vir, onde 7 mestres invocarão 7 servos para lutar pelo primeiro e único cálice sagrado. Aí passamos para uma garota invocando seu servo, crente que tinha invocado alguém bastante poderoso, mas ela fica um pouco decepcionada ao ver Archer na sua frente. Então vemos que 10 anos atrás, o único sobrevivente do incêndio que tomou conta da cidade foi um garoto chamado Shiro, que acabou sendo adotado por Kiritsugu e Miya. 5 anos depois, Kiritsugu havia falecido, deixando tudo o que tinha para o rapaz, e toda a burocracia foi deixada a cargo do velho Fujimura, já que Shiro era menor de idade. No café, o cara se junta à jovem Taiga Fujimura, a neta do velho Fujimura, que tinha ficado como sua guardiã legal, e Sakura matou, a irmã mais nova de um colega de Shiro. Sakura sempre ia até lá cozinhar para ele após um acidente que ocorreu com o garoto um ano atrás. Depois de comerem, Taiga sai correndo atrasada, e os outros dois ficam lavando a louça, escutando a notícia sobre vários vazamentos de gás acontecendo em Shinto. Já na escola Homura, Issei pede para Shiro consertar um aquecedor, e o rapaz solicita que o amigo saia da sala, para poder usar a sua habilidade secreta de realizar um raio-x do equipamento, e saber exatamente o que fazer para consertá-lo. E Shiro se lembra que seu pai havia falado que mesmo tendo esse tipo de capacidade, ele tinha quase zero talento para magia. E após consertar o aquecedor, Shiro e Issei estão nos corredores da escola, quando passam por Rin Tosaka, a mesma garota que estava invocando um servo antes, a quem Issei revela que não ia muito com a cara. Mais tarde, descobrimos que Taiga era a professora da classe de Shiro, e depois de uma aula dela, Issei revela ao amigo sobre o assassinato de uma família. Aquilo, somado aos misteriosos vazamentos de gás, deixa Shiro bastante preocupado, tanto que ao ir para o seu emprego de meio período, o garoto não consegue tirar aquilo da cabeça. Tarde da noite, ele está retornando para casa, quando uma misteriosa jovem passa por ele, e diz que se quisesse sobreviver, o rapaz tinha que fazer um ritual de invocação logo. Então ela desaparece, deixando Shiro bastante confuso. Em seguida, ele se recorda de quando o pai adotivo tinha lhe contado sobre ser um mago, e o menino passou a admirar o cara, criando o desejo de crescer e poder salvar as pessoas, assim como Kiritsugu havia lhe salvo. Em paralelo, vemos Rin patrulhando à noite com Archer em busca dos demais magos. No dia seguinte, a moça desperta após sonhar com o pai, que tinha ido embora muito tempo atrás para lutar na guerra do cálice sagrado. Só que antes de partir, o cara deixou uma estranha joia em formato de coração para a filha. Mais tarde, a jovem está conversando com Archer, e o cara fala que não se lembrava do seu verdadeiro nome, e nem do tamanho dos seus poderes, tudo por conta do processo de invocação defeituoso que Rin havia realizado. No entanto, o servo diz que como a garota era bastante poderosa, ele devia ser bem forte também. A seguir, vemos que Shiro fica até tarde na escola limpando a sala do clube de arco e flechas. Tudo isso porque um amigo lhe pediu. E aí, ele ouve uma agitação do lado de fora, e ao sair para ver o que é, encontra uma luta entre Archer e Lancer. Olhando com atenção, ele se lembra de que o assassino da família havia utilizado uma lança para cometer o crime, concluindo que Lancer era o tal criminoso. Porém, assim que o garoto é visto pelos demais, o Lancer abandona a luta para persegui-lo, pois ninguém deveria saber sobre aquela guerra que acontecia nas sombras, e qualquer testemunha deveria ser finalizada. Assim, Shiro termina com um golpe em seu coração, que acaba com a sua vida. Contudo, Rin, ao vê-lo caído, resolve usar a joia vermelha que tinha ganhado de seu pai para curá-lo, dando ao rapaz uma nova chance. Mais tarde, Shiro está de volta à sua casa, sem entender direito o que tinha acontecido, quando Lancer surge lhe atacando, pois havia percebido que ele ainda estava vivo, e foi até lá finalizar o serviço. Shiro até tenta resistir, mas acaba encurralado em um galpão onde milagrosamente uma marca aparece em sua mão, e uma bela jovem surge protegendo o garoto, se intitulando Serva do Saber e o chamando de mestre. A seguir, ela começa uma luta contra Lancer, se mostrando bastante poderosa ao usar a sua arma no modo stealth, deixando o rival sem saber de qual tipo ela era. E não demora muito para Lancer resolver bater em retirada, quando o Saber desvia do seu golpe mais mortal, e acaba descobrindo a sua verdadeira identidade. Após isso, ela se vira para atacar Archer, que tinha chegado ali com a sua mestra na intenção de proteger Shiro. Só que o garoto a impede de atacar os rivais, mesmo com o Saber falando que eles eram inimigos, mas ela não tem muito o que fazer, já que é obrigada a obedecer. Então é revelado que a marca na mão de Shiro era o selo que lhe dava poder sobre a sua serva, mas como ele não tinha o total controle de seus poderes, Saber também estava com as suas habilidades limitadas. Daí, Rin resolve levar o amigo até a igreja Kotomini, para falar com Kirei Kotomini, um clérigo que também era um membro do Conselho dos Magos. Além disso, ele era o guardião legal de Rin, e pupilo do mestre
mestre da garota. Ali, Kirei conta ao rapaz sobre a guerra do cálice sagrado ocorrer uma vez a cada 10 anos, e sobre a destruição causada pela última guerra, onde um homem que não era digno tentou tocar o cálice. Ele também fala que apenas o mestre que derrotasse os outros poderia chegar até o artefato e fazer um pedido como recompensa. Inicialmente, Shiro se recusa a participar daquela guerra brutal, mas Kirei fala que lutando, ele poderia impedir que os outros fizessem um pedido que colocaria a vida de várias pessoas em risco. Aí, isso somado à vontade de Shiro de se tornar um mago, fazem com que o rapaz decida participar da luta. E ao sair da igreja, a menina misteriosa surge mais uma vez, agora com o seu servo bombadão. A garota se apresenta como sendo Ilasviel von Eiserman e seu servo Berserker, que em seguida parte para cima dos rivais. Então, enquanto Saber luta com um grandalhão poderoso, Archer tenta auxiliá-la à distância usando seu arco, mas os seus ataques são inúteis. Jarin fala para Shiro fugir dali, mas ele se nega e vai atrás dela até uma floresta, onde a moça enfrenta Eli usando magia. Lá, Arin percebe o quanto a garota era forte, ficando encurralada e sendo salva apenas por uma flecha disparada por Archer. Nessa hora, Shiro surge e a moça fica revoltada por ele não ter fugido, ouvindo do rapaz que Saber estava se esforçando tanto que ele não podia deixar de fazer igual, mesmo não sendo um mago. É aí que a serva desfere um poderoso ataque contra o Berserker, que o destrói, só que o bombado usa uma magia de ressurreição, deixando a moça impressionada. E o Archer aproveita a chance para tirar uma flechada poderosa, que apesar de deixar tudo ao redor do Berserker destruído, não o fere. Contudo, Ilha fica admirada com o poder do cara das flechas e resolve ir embora dali, dizendo que ele tinha ganho a sua admiração, por isso deixaria os rivais vivos por enquanto. Assim que ela se vai, Shiro vai à lona cuspindo sangue, por conta do impacto da explosão. Na manhã seguinte, Shiro desperta após um estranho sonho, com o corpo todo enfaixado depois de se regenerar dos ferimentos da noite anterior. Então ele agradece a Arin pela ajuda, e a moça responde que da próxima vez em que se encontrarem, os dois seriam rivais. A seguir, o garoto vai até Saber, que estava economizando mana, já que o rapaz era muito inexperiente para abastecê-la com a energia, e ela pede ao garoto que não se exponha daquele jeito só para salvá-la. Só que ele discorda, falando que fariam tudo ao seu alcance para ajudar a moça. Depois, Saber conta ao rapaz sobre as 7 classes de guerreiros heróicos que podem ser invocadas: o sabre, lanceiro, arqueiro, cavaleiro, mago, assassino e bárbaro. E todos os espíritos vindos dessas invocações eram de guerreiros do passado ou do futuro, escolhidos pelo Santo Cálice. Ela também conta sobre os fantasmas nobres, que eram as armas de alta classe de alguns desses guerreiros. Além disso, Saber diz que cada um dos servos mantinha sua verdadeira identidade em sigilo dos inimigos, revelando apenas para os seus mestres, mas que ela não revelaria a sua para o garoto, pois seus rivais poderiam ler a sua mente, já que Shiro não era um mago. Após concordar, o garoto vai com Saber até a escola levar o almoço de Taiga, e lá a serva se depara com o sensei Kosuke, e percebe que ele possui algo suspeito. E a presença da loira atrai o ciúme de Sakura, além da preocupação de Taiga por deixar o jovem morar sozinho com uma mulher. Por isso, as duas decidem passar um tempo na casa de Shiro. Distante dali, Rin está com Archer combatendo algumas criaturas esqueléticas, descobrindo que o local tinha sido atacado por outros mestres feiticeiros, em busca de drenar a mana das pessoas e se fortalecer. No outro dia, Shiro convence Saber a ficar em casa, enquanto ele ia para a escola, e ao vê-lo por lá sem a sua guardiã, Rin não fica nada feliz, tanto que o ataca. Ela utiliza magia para encurralá-lo em uma sala de aula, e o rapaz revida usando magia de comando, o que faz com que a parte do selo em sua mão desapareça. Contudo, antes da porradaria franca começar, a dupla escuta um grito, e ao correrem para checar o que era, eles encontram uma moça caída, pois tinha tido a sua mana drenada, e sua força vital quase exaurida. Então, Rin se apressa em usar uma das suas joias mágicas para curá-la, quando ela é surpreendida por um ataque, e Shiro usa o braço para protegê-la. Em seguida, ele sai atrás de quem os atacou, se deparando com Ryder, uma serva da classe cavaleiro, que quase o finaliza se não fosse por Rin. A moça então leva Shiro para sua casa, a fim de tratar os ferimentos dele. Lá, os dois conversam sobre Shiro não ser o herdeiro de sangue de Kiritsugu, por isso ele não herdou todas as habilidades mágicas do pai. E Rin fica bastante ofendida ao saber que Kiritsugu havia se colocado como pai acima dos deveres de um mago, por isso ela fala que o homem não era um mago de verdade. No entanto, ela propõe uma trégua a Shiro, pelo menos até eles derrotarem o mestre que tinha atacado a garota mais cedo, que possivelmente era um outro estudante. Então, ao ir para casa, Shiro é escoltado por Archer, e durante uma conversa com um servo, ele conta que não tinha interesse no cálice sagrado, pois tinha realizado todos os seus sonhos antes de morrer. Já em casa, o garoto se encontra com Saber, que não fica nada feliz por ele ter chegado tão tarde, e menos feliz ainda ao saber do pacto que Shiro havia feito com Rin. Contudo,
Contudo, ela aceita aquilo e diz que o rapaz deveria aproveitar o tempo para treinar e se fortalecer. No dia seguinte, Shirou retorna para a escola, se encontrando com Rin para irem atrás de alguns selos espalhados pelo local, e que outro mestre havia colocado ali para criar uma barreira que logo seria ativada. Após passar o dia assim, a moça resolve ir para casa e manda que Shirou fosse também. Só que antes que ele tenha a oportunidade de ir, Shinji matou o irmão de Sakura, Surge, revelando que ele era o outro mestre. O cara então conta que também não tinha mana, por isso roubava as dos outros para se fortalecer. Ele ainda diz que a família Matô era conhecida por seus magos, e em seguida propõe uma aliança a Shirou. Mas o rapaz diz que se recusa a ferir inocentes, o que tornava os dois inimigos. E em seguida ele vai embora. À noite, Shirou pratica esgrima com Saber, e depois vai treinar uma técnica de fortalecer os objetos dos quais tocava, só que ele não tem muito sucesso em nenhum dos dois. Mais tarde, ele pega no sono, e acaba sendo capturado e levado ao templo Ryodo por uma serva feiticeira, mas por sorte, Archer aparece para salvá-lo. Ao mesmo tempo, Saber também chega ao templo e se depara com Sasaki Kojiro, um espírito da classe assassino protegendo a entrada. Aí, enquanto os dois caras confrontam a feiticeira, eles descobrem que a bruxa tinha rompido as regras da Guerra Sagrada e invocado o assassino, mesmo sendo apenas uma serva. Em seguida, ela demonstra todo o seu poder ao atacar os dois rapazes. Contudo, Archer protege Shirou e revida com um poderoso ataque, que deixa a mulher vencida. Só que o arqueiro deixa que a feiticeira vá embora, pois na sua visão, ela tinha que se tornar poderosa ao ponto de destruir o Berserker, e só depois disso é que eles deveriam derrotá-la. Porém, Shirou não concorda nem um pouco com esse plano, dizendo que nem Rin concordaria com aquilo, já que muitas pessoas poderiam perder a vida nesse processo, e Archer demonstra não se importar, dizendo que esperava que a feiticeira se apressasse para não ser impedida por Rin. Revoltado com essas palavras, o garoto tenta ir embora, mas é atacado pelo servo. Em paralelo, o Sasaki se mostra um adversário valoroso, e Saber recebe um golpe tremendo, mas sobrevive graças à sua enorme força. É então que Shirou é atirado no meio da batalha deles e os interrompe. E vendo aquilo, Sasaki decide deixar que o garoto e Saber se vão, para que no futuro ele e a mulher possam lutar novamente sem interrupções. Só que Archer tenta impedir que os dois se vão, e Sasaki resolve enfrentá-lo, abrindo caminho para os outros fugirem. Mais tarde, Shirou conta para Saber tudo o que se passou no templo, e a mulher conclui que apesar de tudo, Archer não lhe parecia uma má pessoa, deixando o mestre incrédulo. Contudo, ele deixa isso pra lá, e se mostra motivado a lutar, pedindo pra ela que o ajudasse a ser um grande guerreiro. Mais uma vez, Shirou desperta após um sonho bizarro, e quando vai treinar com Saber, ele demonstra ter evoluído, usando a técnica de Archer como base, o que deixa a serva um pouco enciumada. Mais tarde, Shirou vai para a escola e almoça com Rin, que se desculpa pelo ataque de Archer, e os dois conversam sobre Shinji estar aprontando algo. Nessa hora, a barreira que ele estava preparando surge ao redor do colégio, prendendo todos ali, e Shirou invoca Saber usando o feitiço de comando, para que ela enfrentasse os monstros e esqueletos que os estavam atacando. Já o próprio Shirou, junto com Rin, sai para procurar Shinji e desfazer a barreira, que estava sugando as energias de todos os estudantes do local. Só que ao encontrá-lo, o casal o vê atônito, dizendo que aquilo não era culpa dele, e ao entrar na sala que ele apontou, os jovens veem que Ryder tinha sido finalizada. Em paralelo, Saber enfrenta uma falsa Ryder, que logo revela ser a feiticeira, antes de sumir como fumaça. É então que o Archer surge e o quarteto conclui que havia outro mestre na escola, além de Shinji, e o arqueiro fala que a feiticeira era tão poderosa que deveria estar controlando tal mestre. Depois, o grupo se separa, e Shirou ouve de Saber que agora os dois deveriam dormir no mesmo quarto, para evitar que aconteça dele ir parar no templo Ryodo novamente. Aí, mesmo contrariado, o rapaz aceita. Distante dali, Shinji vai até a igreja de Kirei procurar proteção, agora que não tinha mais a sua serva. E o cara, vendo como o rapaz estava indignado com aquilo, oferece a ele um outro servo, para que Shinji continue na luta. Pela manhã, Rin procura o amigo para falar que suspeitava de Issei, e o garoto decide investigar, fazendo o cara tirar a camisa para ver se ele tinha alguma marca do pacto pelo corpo. E como ele não tinha, Shirou conclui que o cara estava limpo, e vai contar a descoberta para Rin, que estava bancando a vigia na porta da casa de Sakura, onde um loiro misterioso estava à espreita. E aí, assim que o cara vai embora, Shirou conta sua descoberta, e ela surpreendentemente questiona como ele se sentiria se fosse doado para ser adotado para determinada família. E o rapaz responde que se tivesse uma vida boa, não teria nada para reclamar. E ouvindo aquilo, Rin parece se dar por satisfeita, e os dois vão embora. À noite, enquanto jantam, Taiga conta sobre a infância do rapaz para Saber, dizendo que ele sempre sonhou em ser um herói que defendesse a justiça, pois essa era a vontade de Kiritsugo. Longe dali, Rin está sonhando com o passado de Archer, o vendo em uma grande batalha, e concluindo que foi assim que o cara se tornou um espírito heróico. Já pela manhã, ela ouve uma conversa entre Shirou e Issei,
Issei sobre o Sensei Kuzuki. E ao confrontar Issei por mais informações, os dois descobrem que o professor morava no templo Ryodo e iria se casar com uma estranha. Desse jeito, eles concluem que o cara era o mestre que eles buscavam, e a estranha seria a feiticeira. Por isso, armam um plano para desmascará-lo. Eles o atacariam à noite, quando o Sensei tivesse retornado para o templo. Só que Rin resolve deixar Archer de fora daquela luta, por conta dele ter sugerido a ela se aliar à feiticeira. Assim, o casal junto de Saber cria uma emboscada para o professor, revelando que ele realmente era o mestre da feiticeira. E Shirou tenta argumentar com ele, achando que Kusuki estava sob o domínio da bruxa. Contudo, ele demonstra não estar, apenas não sabia o que ela vinha fazendo e não se importava com aquilo. Ele também diz que não era um mago, mas se mostra extremamente poderoso em combate corpo a corpo, quando Saber tenta atacá-lo, nocauteando a serva. Aí, a feiticeira se prepara para finalizar o serviço, enquanto o Sensei luta contra os dois alunos, levando Rin à lona. Vendo aquilo, Shirou fica tão motivada a defendê-la que usa magia de projeção para invocar duas espadas parecidas com as do Archer. E aquilo surpreende a todos, dando tempo para Saber se recuperar. Então, ela ataca novamente Kusuki, mas a feiticeira o protege, e os dois batem em retirada. Em outro ponto da cidade, Shinji conversa com um cara loiro, que agora era seu novo servo, e o sujeito fala sobre se vingar de Shirou, mas o loiro conta que primeiro tinha outros planos, e só após realizá-los é que iria atrás de Shirou. Na manhã seguinte, o garoto desperta com o lado esquerdo do seu corpo dormente, passando o dia se atrapalhando ao tentar usar o seu braço, tanto que no fim do dia ele só pensa em retornar para casa. Rin, que o aguardava junto a Issei, acaba levando um bolo. Irritada com isso, ela vai até a casa dele, onde se reúne para jantar e debater sobre as táticas para enfrentar a feiticeira no templo Ryodo, lugar esse que parecia uma fortaleza, na qual ela e Kusuki haviam se entrincheirado. E durante esse tempo todo, o garoto quebra vários pratos por conta do seu braço dormente, mas todos acham que aquilo era apenas cansaço. Depois do rango, Shirou encontra Rin no pátio, admirando a barreira mágica ao redor da casa, dizendo que aquilo é diferente da que cercava sua casa, e eles iniciam uma conversa, onde Rin expressa como acha divertido praticar magia. Porém, Shiro responde dizendo que não achava estudar magia nem um pouco divertido, somente o que o atraía era a possibilidade de ajudar os outros, e isso deixa Rin irritada, por conta do garoto não pensar nem um pouco nele próprio. Mais tarde, Shirou se prepara para levar a garota para casa, mas ela revela que ficaria por ali, e que pediu para o seu servo trazer uma muda de roupas. E sem ter o que fazer, o garoto apenas aceita e vai treinar um pouco. Só que ele é interrompido por Saber e Archer, e o arqueiro o ajuda com a dormência no braço, falando que passou por uma situação igual a dele. Ele ainda diz que assim que o garoto se recuperar completamente, Shirou será um mago muito melhor do que era antes. No outro dia, Rin convida o garoto para um rolê, e Saber vai junto como proteção. Assim, eles passam um dia agradável até que uma chuva começa a cair, e o trio é obrigado a retornar. É aí que eles são emboscados pela feiticeira, sendo transportados para a dimensão dela, onde a bruxa mostra ter capturado Taiga e a usa como refém para fazer com que Shirou se una a ela. A feiticeira também diz que caso o rapaz passe para o seu lado, a mulher seria capaz de invocar o cálice sagrado ali mesmo, impedindo que sangue seja derramado. Porém, Shirou recusa a proposta, sabendo que ela iria usar o cálice para algo ruim, mas ele aceita entregar a marca em seu braço em troca da vida de Taiga. Só que Saber não aceita aquilo e ignora os comandos do mestre para defendê-lo, mas acaba sendo golpeada no peito pelo punhal fantasma nobre da bruxa. E isso faz com que o comando da serva mude, e ela responda agora à feiticeira. A vilã então ordena que Saber finalize Rin, mas Shirou se põe na frente, recebendo o golpe pela moça. Aí, a serva tenta resistir aos comandos da bruxa e manda que os garotos fujam dali. Bem na hora que Archer chega, abre um rombo na parede daquela dimensão e os tira de lá. Um tempo depois, Taiga está em um sono profundo devido a uma das feitiçarias da bruxa, e Shirou está se recuperando do ferimento que sofreu, apesar de agora ele não se curar instantaneamente, por causa do pacto com Saber ter sido rompido. Então, durante uma conversa com Archer, Rin conclui que ele e Saber deveriam ter algum tipo de ligação pela forma como o arqueiro se portava com ela, mesmo que o cara negasse. Aí, o arqueiro diz que a mestra não precisava mais manter o acordo de paz com Shirou, pois agora ele não possuía mais uma serva, e Rin responde que tinha que honrar o acordo até Shirou falar que queria se retirar da guerra. Longe dali, a feiticeira está falando com Sasaki sobre buscar um novo local para fazer de fortaleza, agora que tinha o controle de Saber, e o assassino demonstra não estar totalmente de acordo com ela, mas era obrigado a obedecer. Assim, a feiticeira vai até a igreja de Kirei, onde ficamos sabendo que existiam dois cálices sagrados, o Graal Maior e o Graal Menor, e o maior só poderia ser alcançado executando todos os outros servos, mas o menor não. Por isso, a feiticeira tenta fazer com que Kirei entregue o artefato, mas ele se recusa e demonstra ser um grande guerreiro ao lutar contra as criações esqueléticas da bruxa. Em paralelo, Shirou desperta na casa de Rin, ainda cambaleando devido ao seu ferimento, encontrando assim o colar de família que o pai da garota
garota havia lhe dado 10 anos antes. E encerramos a primeira parte, com o Shiro indo atrás da moça em busca de ajudá-la na missão de derrotar a bruxa, mas a garota diz friamente para ele não se meter mais naquela guerra, o deixando sozinho enquanto vai embora com Archer. Fala galera, querem saber como continua essa história? Me contem nos comentários. Esses dois gostam um do outro, mas não sabem como declarar o seu amor, então eles entram em vários esquemas para forçar um ao outro a se declarar primeiro. Quer saber se esses dois vão ficar juntos? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.